Nós estamos estudando o livro de 1 Timóteo e Tito. Essa é a nossa série sobre pastores e lobos, e nós estamos no capítulo 5. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5, e foi bem a propósito. Nós pensávamos que esse momento de ordenação aconteceria sincronizado com o capítulo 3 de 1 Timóteo, que é um capítulo que tem as qualificações de pastores, de bispos ou presbíteros, né, como o Novo Testamento os chama. Nós já estudamos isso alguns domingos atrás, e o concílio acabou sendo um pouquinho mais tarde do que a gente tinha planejado, mas não é por acaso que hoje o capítulo que nos toca nessa série é o capítulo 5 de 1 Timóteo, que eu passo a ler e peço a atenção dos irmãos. 1 Timóteo capítulo 5. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas, Paulo escrevendo a Timóteo. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. Mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus dia e noite, faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. A viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. As viúvas mais jovens não devem fazer parte desta lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. Portanto, aconselho que estas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos, tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas, pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem Satanás. Se alguma irmã, na fé, tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Ordeno solenemente, na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que você, Timóteo, obedeça a estas instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Não se apresse em nomear um líder. Não participe dos pecados alheios. Mantenha-se puro. Não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa de seu estômago. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes e outras, feitas em segredo, um dia serão conhecidos. Que Deus abençoe
a leitura de sua palavra ilumine a nossa mente, nossa vida, o nosso coração para entendê-la e praticá-la. Eu fiz questão de ler esse capítulo todo. Isso acontecia sempre no passado. Hoje em dia, nossas igrejas estão mais modernas. Elas jogam na tela um pedacinho de versículo aqui, um pedacinho. Eu mesmo faço isso. Mas de vez em quando é bom a gente ler as Escrituras. Aliás, nós vimos domingo passado que Paulo recomenda a Timóteo que faça a leitura pública das Escrituras. Nós vamos ouvir a Bíblia. Nós vamos ler, precisamos ouvir a Bíblia. E devemos fazer isso quando estamos juntos. Por isso eu li o capítulo inteiro. Eu tenho a impressão que algumas coisas vocês prestaram atenção. Algumas coisas, assim, diferentes, né? Por exemplo, quando falou daquelas mulheres que não se comportam como devem, especialmente viúvas mais jovens, eu imagino que o ouvido de vocês abriu. Quando eu falei do vinho, com certeza todo mundo prestou atenção. Porque nós somos assim. A nossa leitura das Escrituras é extremamente seletiva. A gente presta atenção no que a gente quer prestar atenção. Uma das vantagens de você expor as Escrituras, expor um livro, assim como fazemos, é que não dá para pular. Se a gente pula alguma coisa, mesmo que seja difícil de interpretar e aplicar, nós não estamos sendo corretos, nós não estamos sendo bons mordomos da palavra de Deus. A tarefa do pastor é expor as Escrituras, seja algo simples, conhecido, fácil ou difícil de interpretação. Essa é a nossa tarefa. E às vezes nós somos obrigados a dizer, essa é a minha posição, ou até mesmo, eu não tenho uma posição firme a respeito desse assunto. Nós podemos dizer isso, porque a palavra de Deus ela é complicada às vezes, tem coisas difíceis de entender, que foram faladas num contexto histórico, cultural, bem diferente do nosso. Mas hoje, a minha palavra é dirigida aos três, e é também extensiva à igreja. E eu gostaria de chamar a atenção para três palavras, três conceitos que aparecem nesse texto: respeito, amparo e honra. Respeito, amparo e honra. Eu vou começar pelo respeito, que é onde o texto começa. Respeito. Se tem uma hashtag que está faltando hoje, é essa. Está faltando hashtag respeito. Não é só na internet, não, é na nossa vida. No mundo, na igreja, respeito. A primeira coisa que Paulo lembra a Timóteo, nesse capítulo que acabamos de ler, foi como ele deve tratar de uma forma respeitosa os diferentes grupos etários, e até mesmo o gênero presente na igreja. Não há dúvida de quantos gêneros existem aqui, mulheres e homens, está claro, e mais velhos e mais jovens. E ele diz o seguinte: ao aconselhar ou encorajar, essa palavra paracaléu ou paracalo, significa chamar para perto, para o lado, ficar junto. Mas ela, metaforicamente, significa exortar, aconselhar, encorajar, repreender, o que for necessário, quando você chama alguém para fora do grupo e diz assim, precisamos conversar. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E o trabalho do pastor, queridos e querida igreja, e o nosso trabalho, porque a Bíblia estende, o pastor, os pastores nada mais são do que, vamos dizer assim, modelos nesse sentido, não de perfeição, mas pessoas que devem ir à frente e praticar o que todos devem praticar. Isso deve ficar muito claro para nós. E a primeira coisa que Paulo diz é que nós devemos, quando a gente chama alguém para conversar, quando a gente encosta em alguém para ajudar, para repreender, para estimular, para encorajar, isso tem que ser feito com uma certa atitude. No caso de pessoas, homens mais velhos, não com espírito de repreensão, não jogando para baixo, não dedo em riste. É interessante esse conceito do mais novo para o mais velho. Ele não é novo. Mas hoje a gente está tão assim nivelado, né? E os mais jovens, para falar a verdade, eles
tem uma quantidade de conhecimento atual, atualizado, tão grande. E eles sabem disso. Né? Eles não têm experiência, mas têm fatos, conhecimento, muita coisa, muito estímulo, desde cedo. Isso é poder. E esse poder das novas gerações tem dado, sim, a elas uma certa plataforma que nivela as gerações mais novas com as gerações mais velhas. Nosso desafio, a nós que já estamos vivos há mais tempo, é tentar chegar próximo na quantidade de informação, mas nós estamos numa outra fase. Para nós a informação é seletiva, a gente já sabe o que interessa e o que não interessa, o que vai ser útil, o que não vai ser útil. Há uma defasagem aí. E isso se mostra em casas, na escola, no trabalho, em todo lugar e na igreja também. Mas a gente não pode esquecer que, enquanto isso seja verdade, e a gente reconhece essas distinções claras e convive com elas. Aliás, nós vivemos numa época em que as gerações elas se sucedem com muita rapidez. Numa mesma família, um filho que é 5 ou 3, 4, 5 anos mais velho que o outro, já falam linguagem diferente. E esse é o nosso desafio. Mas nada substitui essa atitude de respeito do mais novo para o mais velho. Essa é a recomendação para os pastores. Timóteo, quando você chamar uma pessoa mais velha para conversar, para corrigir, para ensinar, para estimular, alguma coisa que a pessoa precisa, trata essa pessoa como se fosse seu pai. Não com o dedo em riste, não jogando para baixo. Com respeito. Os mais jovens, ele acrescenta, como se fossem seus irmãos. As mulheres mais velhas, como se fossem sua mãe. E aí uma preocupação muito grande, e isso aparece nas duas cartas, que Timóteo era mais jovem, as mulheres mais jovens, como se fossem suas irmãs, com toda pureza. Com toda pureza. Eu não preciso me delongar sobre isso, porque de vez em quando a gente fala sobre isso aqui, não faz muito tempo falamos sobre isso. Mas, queridos Felipe, André e Lutero Neto, todo cuidado é pouco no trato com o rebanho. O respeito não é simplesmente porque são pessoas dignas, criadas à imagem e semelhança de Deus, não. Você também precisa respeitar o momento de vida e o tipo de pessoa que eles são. Se são mulheres, se são homens, se são mais velhos, se são mais jovens. Ou seja, o respeito à característica de cada ovelha, de cada membro da igreja. Isso é muito importante. Ao contrário de um rebanho ovino, a igreja não é pastoreada por atacado. Cada ovelha tem um nome, tem uma vida, tem uma história, tem uma dor. Cada uma tem uma característica. E vocês precisam levar isso em conta. Respeitem essas características. O texto continua e a próxima palavra é amparo. Amparo. Esse é um texto mais complicado, mas deixe-me tentar destrinchar um pouquinho de uma maneira muito breve. Realmente, dessa vez, não vai dar para a gente aprofundar. Mas deixa eu tentar dividir o texto aqui. Na realidade, aparecem aqui 3 grupos de viúvas, como Paulo está se referindo. E aqui eu acho importante a gente, antes de entrar nisso, fazer uma breve explicação. Quando a gente lê o Antigo Testamento, há 3 grupos de pessoas que Deus, de uma maneira muito clara, fala para o seu povo, o povo de Israel, ter um cuidado e usar de grande misericórdia, compaixão e cuidado mesmo material. Vocês sabem quais são os 3 grupos? São capazes de dizer? Os órfãos, as viúvas e os
estrangeiros, entre eles refugiados. Mas não só refugiados, aqueles que chegam, que não são dos nossos, mas chegam ao nosso meio. Ou seja, os sem pais, e aí eu preciso explicar, a mulher, no passado, o valor da mulher, na prática, socialmente falando, era o valor da família, do marido, é o nome do marido que o marido representava. Hoje é diferente. Mas naquela época, você perdeu o seu marido, o marido morre, ela fica sem identidade praticamente. Ficava. E realmente você enxerga isso no Antigo Testamento, por isso essa preocupação de Deus com esse grupo que, socialmente falando, era um grupo que ficava totalmente desprotegido. Totalmente. Alguns detalhes, inclusive, que Paulo menciona e nós lemos, têm a ver com isso. E é por isso que esses 3 grupos que ele menciona de viúvas têm as viúvas verdadeiras, ou seja, aquelas que de fato não têm família para cuidar. Não tem filho, não tem ninguém. Elas estão sozinhas, esse é o termo que é usado aqui, sozinhas no mundo. São o que eles chamam de as verdadeiras viúvas, ou viúvas verdadeiramente, dependendo da tradução. Elas, de fato, precisam de um cuidado. Vocês se lembram que no livro de Atos, capítulo 6, a igreja cresceu demais e havia um grupo de viúvas dos helenistas, ou seja, dos não-judeus, né, dos outros povos que estavam lá em Jerusalém, tinham se convertido, mas na hora de distribuir o alimento, porque havia uma grande necessidade ali de comer, né, a igreja estava junto, muitos tinham vindo para o Pentecostes, acabaram ficando lá, e a igreja estava vivendo aquele momento de festa, de alegria, de crescimento na cidade de Jerusalém, e havia necessidade, né? Todo mundo trazia o que tinha, colocava na mesa, mas depois de um certo tempo, as viúvas dos judeus acabavam recebendo o alimento, quando ele tinha para ser distribuído, em primeiro lugar, e aí acabava. E as viúvas não judias, elas ficavam sem receber a cesta básica. Isso era um problema. Por isso, porque sempre existiu, e na história da igreja a gente vê isso, grupos de pessoas que precisam de atenção e de cuidado. E a gente pode extrapolar isso para os nossos dias, dizendo que toda igreja vai viver essa situação de irmãos, de irmãs, de famílias, de pessoas que precisam verdadeiramente de cuidado. O segundo grupo são as chamadas viúvas inscritas ou arroladas. É interessante, eu não creio que seja o mesmo grupo. Porque parece que, como ele descreve, são mulheres dedicadas à oração, às boas obras, e na realidade, quando você chega no 3º século, você já percebe que a igreja, não a primitiva, mas a igreja posterior, já Tertuliano, que foi citado habilmente pelo Gava no concílio de ontem, menciona um grupo de mulheres dedicadas ao serviço, à diaconia da igreja, viúvas inscritas, sustentadas pela igreja com um ministério fixo. Essas são as viúvas inscritas. E elas têm umas certas qualificações para fazer parte desse grupo. Idade, que tenha sido esposa de um marido só, enfim, Paulo dá lá uma lista que tem a ver com o momento que a igreja estava vivendo naquele momento da história. E, finalmente, as viúvas jovens, que eram aquelas que podiam trabalhar, podiam casar de novo, ainda tinham a vida pela frente, e Paulo diz, então, essas toca a vida. Elas não podem fazer parte desse grupo das viúvas mais idosas que se dedicam ao ministério de tempo integral, fazendo boas obras, visitação, orando e assim por diante. Esses são os 3 grupos. Mas eu queria disso puxar 2 princípios. Isso que eu acho que é importante para nós aqui, pastores e para a igreja como um todo. O primeiro é o princípio da discriminação. Ou seja, não é porque é viúva que a igreja vai sustentar, olhando para o contexto da época que Paulo está escrevendo. Na realidade, o que ele está dizendo naquele contexto é algo que se aplica hoje.
Ajudar só quem realmente necessita. Quem realmente não tem como se ajudar. Pessoas que estão absolutamente desprotegidas, sem apoio, sem família, sem qualquer possibilidade de gerar os seus recursos. Isso pode ser pontual, isso pode acontecer num momento, num período, mas estas pessoas precisam ser ajudadas, mas não todos. Não é qualquer um que pede ajuda que pode ou deve ser ajudado. A ajuda que prejudica, ajuda entre aspas, porque não é ajuda. Quando você está ajudando alguém que não se ajuda, alguém que não muda as causas da situação em que está e não quer mudar de vida, isso não é sábio. Esse é o princípio. O segundo princípio é o princípio da dignidade. E ele está ligado ao primeiro, mas ele é distinto no sentido de que quando nós ajudamos alguém, nós vamos ajudar com respeito. A pessoa é digna. E outra coisa, ela é capaz. Ela tem alguma capacidade. E ela precisa sentir que nós não estamos fazendo favor. Nós não estamos olhando para baixo, para um pobre, uma pobre, um pobre coitado. Não, é uma pessoa digna que nesse momento está nessa situação, mas não esteve sempre nela e não vai estar sempre nessa situação. O objetivo aí é ajudar a pessoa a se levantar, em todos os sentidos. Às vezes tem um aspecto emocional, às vezes tem um aspecto material, financeiro, às vezes tem um aspecto, inclusive, do trabalho, que a pessoa... E hoje nós sabemos que esse é um problema real. Mas qualquer ajuda tem que ser feito com dignidade, tratando ou ajudando com dignidade, respeitando a capacidade que a pessoa tem de produzir e servir. Às vezes, quando a gente vai fazer uma ajuda e tem que lidar com algum condicionante, sempre aparece alguém que, não, a gente não pode pedir nada em troca. Não é que pedir nada em troca, mas às vezes, para o bem da própria pessoa que está recebendo ajuda, poder fazer alguma coisa é muito importante. Muito importante. Então, esses são princípios, como eu disse, não dá para mergulhar, tem muito detalhe nesse texto, mas eu quero chegar na última palavra, que é a palavra honra. Aí a coisa pega. Pega mesmo. Os presbíteros, ou pastores, ou bispos, que são palavras que nessa época do Novo Testamento foi escrito, são palavras que descrevem a mesma função. Diz a Bíblia que os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. A gente vê aí que a honra, e aí há um sentido duplo dessa palavra. Algumas traduções falam de remuneração dobrada, e a palavra honra tem também esse sentido no original, salário, né? Uma retribuição material. Aliás, não é de estranhar essa interpretação, porque o versículo 18 cita duas escrituras do Antigo Testamento que falam sobre isso. Não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. O pastor ou o presbítero, ou o obreiro, o missionário, a pessoa que se dedica ao ministério e se dedica arduamente a pregar, a ensinar, e é chamado para isso, e preparado para isso, e faz isso bem feito, e há um reconhecimento de que a pessoa faz isso bem. O que a Bíblia está dizendo é que ele não deve pagar para trabalhar fazendo isso. Isso deve ser reconhecido na vida dele, e os irmãos, a igreja, deve sustentar essa pessoa para que ela faça isso sem a preocupação de ter que pagar para trabalhar. Esse é o princípio. No Antigo Testamento, os sacerdotes, aqueles que trabalhavam no templo, as famílias dedicadas ao serviço do templo, tinham o direito de ser sustentadas por aquilo que
o pessoal, o povo trazia para o sacrifício. As carnes sacrificadas, as ofertas, uma parte disso tudo era para sustento da família ou das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Então esse é o princípio. É o princípio que Stott chama de apreciação. Você demonstra apreciação por alguém que trabalha bem. E no caso de pastores ou presbíteros, trabalhar bem, o que merece maior apreciação é a pregação árdua, o ensino da palavra. Isso é a qualidade, esta é a qualidade que a igreja deve observar, valorizar, apreciar, reconhecer e retribuir. Olha, às vezes, não simplesmente uma palavra, gostei do seu sermão, pastor. Mas, por exemplo, se você, e aí não me refiro a mim, me refiro aos três, porque com 45 anos de ministério já tive experiência de todos os tipos, né? De silêncio mortal. Ninguém falou nada. Aí eu olho para minha esposa a caminho de casa e ela já sabe que eu estou esperando alguma palavra. Aquele silêncio, se você pegar uma faca, você corta o silêncio. E talvez eu não me senti nos meus melhores dias. Esses são os dias piores, né? E eu estou lá. A esposa sempre é verdadeira. Se ela, naquele dia, acordou bem, e está misericordiosa, e o seu coração está assim, cheio de compaixão, e esses dias acontecem, gente, acontecem. Eles existem. Ela então vai fazer uma menção de alguma coisa assim positiva e tal, e daqui a pouco, com aquele jeitinho que sua esposa tem, ela vai dizer mas, e você já sabia que o mas vinha, né? Mas às vezes é uma palavra, às vezes é um reconhecimento. Vocês não sabem como isso faz bem para o coração do pastor. Não simplesmente obrigado pela mensagem, mas se algo positivo, que algo que realmente fez diferença, não imediatamente, às vezes tempos depois, olha, eu quero dizer uma coisa que aconteceu, talvez se eu não falasse eu nunca ia saber. Se Deus tocar no seu coração para fazer isso, faça. Porque pode ser que depois a oportunidade passa, a pessoa nem está mais aí. Né? E aquele momento em que Deus tocou no seu coração para retribuir de alguma forma algo que Deus fez na sua vida por intermédio que ele foi só ou ela é um instrumento. Aquele é o momento, quem sabe, que a pessoa do outro lado está precisando de uma palavra como essa. Eu tive uma experiência dessa essa semana e fez toda a diferença. A Cláudia sabe. Apreciação. A outra coisa que o texto fala, não aceite acusação contra um presbítero que não seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Por outro lado, aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Na nossa vida, queridos, a gente não precisaria nem chegar a esse ponto. Porque quando nós suspeitarmos de que alguma coisa que a gente fez ou falou, talvez tenha sido torto, nós deveríamos tomar a iniciativa e fazer essa pergunta. Talvez entre nós, talvez para a esposa, talvez para os presbíteros, talvez para o pequeno grupo, talvez para as pessoas que amam a gente o suficiente para falar a verdade. Porque quando chega nesse ponto, a coisa já é bem mais séria. Bem mais séria. E aí nós nos tornamos exemplos para que os demais temam. Por isso que Tiago escreve, não muitos de vós queirais ser mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. No nosso caso, não tem moleza. É assim mesmo. Esposas, quando o seu marido não é bem entendido, quando alguém fala alguma coisa sobre ele ou contra ele, vocês, como boas leoas, querem defendê-los.
Mas lembrem-se, o ministério tem uma dose enorme também de crítica. Muito grande. E Deus permite que isso aconteça, porque nós precisamos continuar humildes na presença de Deus. E lembrar que nós não somos sabedores de todas as coisas, perfeitos, que têm todas as respostas e conhecem tudo. Nós somos aprendizes. Pastores são ovelhas também, e em primeiro lugar. Então, esposa, eu sei que a tendência vai ser defendê-los, mas só um pouquinho. Chora junto. Pega, abraça. Isso vale a pena. Mas não tente diminuir ou facilitar o que Deus está querendo fazer na vida do seu marido e falar para ele. Há algo que Deus quer falar para ele. Então coopere com Deus. E às vezes a indignação contra outros atrapalha o que Deus quer fazer na vida deles. Ouça essa palavra. Experiência própria. Ok? Justiça, essa é a palavra. Justiça. Precisamos aprender a fazer as coisas de uma forma justa. A terceira palavra aí, a partir do versículo 21, imparcialidade. Eu ordeno solenemente na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Uau! Tem dúvida? Vocês têm dúvida do peso disso? Eu não tenho. Deus, Jesus Cristo e até os anjos entraram aí para ser testemunhas. É muita gente. E está todo mundo olhando. Timóteo, obedece. Olha lá. Não é porque eu estou falando. Olha Deus, olha Jesus, olha os anjos. Eu acho que Timóteo, quando leu isso aqui, recebeu a carta, deve ter tremido na base. Porque Paulo diz, obedece às instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Isso é uma das grandes tentações do líder, em geral. Presbíteros, pastores, diáconos, qualquer que seja. Nós, para liderar, nós precisamos de aliados. Mas os aliados que nós precisamos de verdade, não os que nós queremos ou achamos que precisamos, são aqueles aliados verdadeiros, cujo coração é reto diante de Deus. Não são aqueles que têm poder, que são políticos, que sabem articular, ou que exercem uma influência. É importante a gente estar bem com todo mundo, mas os verdadeiros aliados são aqueles que estão alinhados com o Senhor, na missão, entendendo o que é a igreja, e colocando-se ao nosso lado para o que der e vier, nas horas difíceis e nas horas fáceis. Imparcialidade nessa hora, para nós, muitas vezes é muito difícil. Muito difícil. Mas é tão difícil e é tão importante que Deus, Jesus Cristo e os anjos eleitos estavam lá como testemunhas quando Paulo disse para Timóteo, não seja parcial. Não use de favoritismo. A quarta palavra é cautela. Não se apresse em nomear um líder, não participe dos pecados alheios. Cuidado. Mantenha-se puro. Cuidado. Cuidado para não correr sem discernimento e fazer as coisas apressadamente, tomar decisões, resolver rapidamente. E às vezes nós temos necessidades, porque há uma operação, a igreja também tem uma organização, e às vezes a gente precisa de ajuda, mas muito cuidado, muito cuidado. Essa é a palavra de cautela. E finalmente, versículo 24, lembre-se que os pecados de alguns são evidentes, e o juízo é inevitável, a outros os pecados só serão revelados mais tarde. Muitas vezes, a nossa tendência vai ser, dentro de nós, passar julgamento. Nós vamos rotular, porque isso é humano. Mas nessas horas, que o Espírito Santo nos dê a humildade, a singeleza de coração para dizer, eu não julgo, o juiz é Deus. Eu tenho uma impressão, mas eu não tenho certeza. Porque se tiver algo que precisa ser lidado, aí nós vamos lidar. Esse é o padrão bíblico. Mas se é uma impressão, se é uma percepção, nós temos que orar.
orar e pedir discernimento a Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo. Assim como há pessoas que nós não sabemos, que estão no meio do rebanho fazendo o bem, mas nós não sabemos. Nós não sabemos e não dizemos muito obrigado, bem feito minha irmã, bem feito meu irmão, obrigado pelo seu... Nós não sabemos. E não podemos, por isso, elogiar, reconhecer. Mas um dia, todas as boas obras vão ficar evidentes. Assim como aquilo que não é bom vai ficar evidente. Ainda bem, né? Ainda bem que Deus tem tudo isso nas suas mãos. Então, de uma maneira, resumidamente, apreciação, reconhecer o bom desempenho, justiça, não dar ouvidos às acusações sem base, sem fundamento, imparcialidade, evitar qualquer favoritismo, cautela, não tomar decisões precipitadas, especialmente sobre quem colocar em que lugar, e discernimento, ver além da aparência, pedir que Deus nos mostre e revele o coração. Só Deus consegue fazer isso. Esse resumo está no livro de Stott, que tem sido nosso guia hermenêutico nessa série. Queridos, eu pensei em como é que eu podia terminar hoje, e eu gostaria de terminar dessa forma. Essas 3 palavras, para vocês não esquecerem, né? R, A e H. Então eu fiz uma mudança, e para vocês jamais esquecerem disso, que nas artérias ministeriais de vocês 3, corra o tipo de sangue ARH positivo. Aí vocês não vão mais esquecer. Respeito, amparo e honra. E se vocês querem receber isso e esse reconhecimento da igreja, usem desse mesmo padrão para com todos. E que Deus os abençoe. Amém.